Olá, Rococudos! Tudo bom com vocês? Eu voltei não só mais animada, mas como eu vou mostrar pra vocês a minha evolução. O episódio de hoje é a evolução da Letícia como artista. No último vídeo a gente falou do quê? Dos caras do rolê da caverna. E aí, da caverna, o que aconteceu? Muitas coisas. Passaram-se os anos, e aí da caverna o que foi legal, o que foi a parada, a coisa mais moderna, foram os vasos gregos. Os vasos gregos começaram, assim, a dar uma evolução da arte. E não só os vasos, a cultura grega trouxe muito da arte mais refinada, mas no começo eram os vasos que ficavam em cima da onde as pessoas eram enterradas, era tipo o túmulo da pessoa. Só que não era assim um vasozinho aqui, ali, né, colorido, umas flores, umas coisas assim desenhadas, porque a pessoa morria e aí ela tinha que o quê? A família tinha que demonstrar que a pessoa foi boa pros deuses. E aí, o que a pessoa faz? Cria um vaso para identificar a família ou membro da família que morreu, e para agradar os deuses. Aí eles falaram, peace out. Valeu, se foi. Rest in peace. E aí tá. Só que aí, qual que é a minha conexão desta vez, né? Estamos lá falando dos greguinhos, dos vasos. A gente como artista, a gente também faz uma evolução assim. E aí, olha só. Eu comecei a desenhar quando eu tinha 9 anos de idade. Tinha um menino na minha escola que ele começou a desenhar o Goku. Vocês lembram do Dragon Ball Z? Então, e aí eu vi esse menino desenhando lá o Goku e falei assim, nossa, você me ensina? Bem cara de pau, né? Já pensou se era uma coisa legal que a criança fazia? Não tem problema. Eu pedi e ele me ensinou. E aí eu comecei a desenhar Goku aqui, Goku ali, e aí a cultura de desenho japonesa me atraiu muito. Então, da mesma forma que na arte começou nas cavernas, e aí depois foi indo para os vasos, eu como artista também desenvolvi. Primeiro comecei com, como eu falei, o Goku, aí eu comecei a fazer desenhinhos, comecei a fazer, pegar desenhos assim em geral que vinha em caderninho, que vinha em tudo, e comecei a desenhar. Até aí tudo bem. Quando fui crescendo, eu fui pegar aula de desenho na Biblioteca Pública de Guarulhos, tá? E aí eu comecei a realmente a desenvolver. No começo era engraçado porque você começa a desenhar assim uns círculos, aí vai fazendo uma esfera, vai fazendo um sombreado, e aí conforme iam ficando bom, eu ficava assim, nossa, eu fiz isso! Ai, que alegria! E aí eu ia mostrar para as pessoas, e as pessoas iam, nossa, você tá aprendendo a desenhar? O que você desenhou? Aí eu mostrava a pessoa, é uma esfera, tô vendo. E aí, mas pra mim era tipo assim, conquistei a taça da Copa do Mundo versão desenho. Tudo bem. Aí o tempo foi passando e tal. E aí no colegial eu peguei umas aulas de desenho. Eu peguei, na verdade, poucas aulas de desenho ou poucas aulas de arte. Porém, eu vou voltar a história um pouquinho. Quando eu estava aprendendo a desenhar lá na Biblioteca de Guarulhos, chegou no final do ano do curso e o professor pegou e falou assim, vocês vão fazer uns desenhos e eu vou transferir seus desenhos para o computador, vou colorir e aí vai ter uma exposição no Adamastor, se eu não me engano é isso. E aí, gente, vocês acham que eu virei pra minha família e falei assim, gente, o meu desenho vai estar lá exposto, vou ter uma exposição. Não, eu fiquei muda. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu me arrependo disso até hoje. No último dia, quando a exposição tava fechando, eu avisei minha família. Olha que dó, gente. Nossa, não tenha vergonha da sua arte. Mas enfim, quando eu decidi ir para a faculdade de arte, o que eu queria muito era aprender a desenhar pessoas. Aprendi? Quase. Peguei a aula, só que pra ser bem sincera, não tive um professor bom, que era aula específica de desenho humano,
O primeiro professor, na verdade os dois eram estranhos. O primeiro professor, ele até que ensinou algumas técnicas, mas como era uma aula básica, a gente não tinha tempo de pegar e ele dar uma aula detalhada sobre como fazer o corpo humano e tal. Eu consigo fazer o corpo, mas quando chega as mãos, os pés e o rosto é complicado, tá? E aí vocês falam, mas a mão? Como assim a mão? Pé é difícil? Gente, pra você ter uma noção, os pintores assim de antigamente, o que faziam os renascenses, que é a minha época favorita, se você perceber que as mãos não estão aparecendo na pintura, é porque os pintores cobravam a mais para fazer as mãos. Então eu até hoje não sou boa de fazer mão, no máximo aquela do tracinho, né? Mas enfim. Agora eu vou mostrar para vocês a minha evolução como artista com o meu rostinho. É o seguinte, conforme os anos foram passando, eu fui desenvolvendo as técnicas. Eu estou lá no desenho? Não cheguei. Não cheguei na corrida final. Queria ter aprendido mais? Queria ter aprendido mais. Esqueci de falar, meu segundo professor, ele era mais estranho do que o primeiro. Pra você ter uma noção, a aula começou em janeiro e o período de férias da faculdade, de aula da faculdade, ele pegou e foi até a NASA e ele ficou num estúdio que replicava a de Marte para saber como que os seres humanos iriam reagir a Marte. Esse era o meu segundo professor de desenho, que eu desejaria muito que ele tivesse me ensinado como fazer as técnicas de rosto e tudo mais. Aí você fala, mas tem técnica? Tem técnica. Aí eu perguntava pra ele, qual que é a técnica de fazer o rosto, o nariz, o olho? Sabe qual que era a resposta dele? Ele olhava pra mim e falava assim, não tem. É só olhar e desenhar. Nossa, eu ficava tão nervosa. Eu falava pra ele, não é possível. Eu falei, você não tá me falando que em toda a história de desenho não existe uma técnica para desenhar rostos. E ele falava, não. Você olha e você desenha. E ele, apesar de eu não ter gostado dele como professor, ele, na área de desenho, ele fazia uns desenhos, assim, maravilhosos. Só que a gente percebia que ele ficava preso, assim, num pedacinho da folha de papel e ele ficava horas. Normalmente ele desenhava planetas, a lua, umas coisas assim, astrais. E aí você via assim um pedacinho da lua que ele ficou. Aí eu perguntava pra ele, nossa, isso daqui tá tão legal. E eu falava assim, foram 24 horas num negócio deste tamanho. Aí o professor dele falava, olha meu filho, você tem que desenhar outras coisas, porque já deu, tá? Valeus, falows, vamos pular essa parte. Para a enrolação e agora vai chegar o momento. Eu vou mostrar para vocês a minha evolução como artista, tá bom? Agora você tem que dar um joinha, tem que compartilhar, tem que comentar qual que é o seu desenho favorito. E eu vou te confessar que quando meu desenho começou a ficar melhor, não tem nada a ver comigo. Quer uma prova dessa? Então tá bom. Isso daqui parece comigo? Fala sério. Esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz. Ele era de 2012, se eu não me engano. Eu acho que foi o final da minha primeira aula de desenho em geral. Eu não acho que ele tá ruim, só que não tem nada a ver comigo, né? Enfim, dê a sua opinião. Aí, o desenho 2 foi melhorando. Só que assim, gente, algo que eu não sabia até eu pegar a aula de desenho nu, é que você tem que desenhar em pé. Porque senão não fica o formato que é pra ficar, tá? Então eu vou mostrar o desenho número 2, Evolução Letícia. Olha só. Já pegava os ocrinhos, já tinha o rosto, né? Arredondado, os cabelitos nerditos, mas ainda assim, né? Tava torta. Mas reconhecível. O que vocês acham? Enfim. Opinião, qual desenho? 1 ou 2?
Agora para o desenho 3. Já o terceiro desenho começou a ficar melhor a parada. Aí eu olhava... Só que assim, gente, eu sou realista. Eu escondi as minhas orelhas, não sei porquê. Ah, porque eu usava igual elas. Só que não quadrado. Vocês me entenderam. E aí foi começando a ficar mais parecido. Quer ver? Olha só, gente, desenho número 3. Aí já foi dando uma melhorada. Foi tipo o cara legal das cavernas, né? Talvez o principiante que começou a fazer os vasos gregos falecidos. Enfim, desenho número 3. O desenho número 4 é o seguinte. O professor lá de Marte pediu fazer o nosso desenho. E aí você tinha que usar o espelho ou uma câmera. Mas ele preferia espelho, porque ele falou que quando você tira uma foto, faz uma distorção da foto. Enfim, esse daqui, ó, já tô ficando mais feliz com ele. Só que ele mostra a realidade, que é, como artista, você pode enfatizar em algo que você gosta. Você pode esconder algo que você não gosta. Só que eu sou muito sincera. Então, eu não tô nem aí e eu mostrei a realidade. Desenho número 4. Sou eu inteira. E olha só, bem realista, porque eu fiz a pança, aí vem um donut que vai ao redor aqui, aí depois uma coisa reta, que é onde tá os shorts, que fica uma parte reta, aí vem uma picanha, surge uma picanha e as pernas, não sei porque eu fiz a perna torta, porque não tem a perna... Bom, enfim, eu fiz o máximo de realidade. Eu achei assim, ó lá, escondi as mãos, né? Porque se eu fosse pintora área renascente também teria cobrado pela mão. E também porque, na verdade, eu não fiz a mão nesse desenho por causa que estaria mudando a posição da minha mão o tempo inteiro. Então não rolou a mão. Como você pode ver, o pé nada bem e a mão escondida. Mas eu curti, sabe? E o professor falou, gente, eu fiz esse desenho, acho que eu demorei umas 12 horas pra fazer esse desenho. Eu não tô brincando. E o professor sabia, eu não tô brincando, o professor de arte ele falava, ele colocava nossos desenhos assim na parede, e aí ele virava pra sala de aula e falava assim, fulano de tal, quanto tempo você fez isso daí? Meia hora, né? Aí a pessoa falava, meia hora. Aí ele ia, você já fez umas 3 horas. Aí o outro ele falava assim, você usou câmera, você não tinha um espelho em casa? Era meio assim, né? A aula. Enfim, o meu desenho de 12 horas de mim mesma. Agora, o 5º desenho é o meu favorito. Na verdade, eu quero recortar e colocar numa parede. Esse já foi no final dessa aula de desenho humano, né? E ele é o que eu acho mais parecido comigo, pra ser bem sincera. Ainda peno pra fazer, absolutamente. Ainda tenho problemas pra fazer desenhos? Tenho. Cheguei lá? Não cheguei lá. Mas esse tá decente, tá? Eu curti. É o meu favorito, é o número 5. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? A evolução da artista. E aí vocês me dizem qual deles vocês gostaram melhor. Preparados? Olha só. Só é a minha cara. Porém, olha que bonito que ficou. Não ficou uma coisa bem feita? Os olhos apareceram. Os cabelos, que tá mais a realidade também, ó. Mais real, já uma orelha tava aparecendo. Nariz. Ai, gente, meus desenhos. Isso daqui foi feito em 2014, já faz 5 anos. Nossa, vai fazer 6 anos que eu fiz esse desenho. Então, por favor, compartilha com 6 pessoas pelos 6 anos que eu fiz esse desenho, tá? Pra falar, ainda temos chance. E aí? Desenho 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual que é o favorito de vocês, tá? Agora, a arte grega vai ficar pro próximo vídeo.
esse é mais a evolução da Letícia como artista. Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, sejam rocotudos nessa vida. Mais amor e mais arte, tá bom? Um beijo. Tchau!